Olá! Hoje nós vamos fazer um tipo de conteúdo diferente, inédito na verdade, porque eu nunca fiz isso aqui no canal. Eu vou mostrar para vocês aí diversas coisas que eu tenho para fazer ou florações que eu estou tendo, replantes que eu tenho que fazer, enfim, adubação, preciso adubar todas as minhas plantas, algumas como essas preciso regar. Então eu vou mostrando aí para vocês, dando dicas e conversando um pouco sobre jardinagem dentro de casa. Vamos começar então com essa floração mais recente. Esse aqui é um dendrobium, olha só como ele é diferente do dendrobium nobile, né, que nós estamos mais acostumados, que é mais popular, né, no caso. Os pseudobulbos deles são diferentes. Eu cultivo nesta placa aqui, que não é madeira, é nó de pinho é uma resina, e é muito boa para cultivo de plantas também. Tem essa orquídea, acho que já faz uns 8 anos, por aí. E a floração é assim, ó, as flores, não sei se vai mostrar para vocês a intensidade desse amarelo, é muito bonita. Coloquei aqui para enfeitar, eu sempre gosto de colocar orquídeas enfeitadas na mesa e espalhar pela casa, né, todas as orquídeas que eu tenho enfeitadas, todas as orquídeas que eu tenho floridas. Então, para essa aqui, eu coloquei numa bicicletinha de ferro, coloquei uma juta aqui e a planta está encaixada aqui na juta. Para regar, essa aqui, a rega é por imersão, tá, que eu tô fazendo. Agora é época muito quente aqui, é primavera, então esse é o melhor tipo de rega para essa época. De uma que acabou de florescer, vamos para uma que acabou de terminar a floração. Essa aqui é uma bromélia belíssima, ela floresceu aqui, ó. Todas aquelas pontinhas marrons são flores, essa ponta aqui, ó, são flores que deram, então em cada um desses aqui teve uma flor. Foi até o final, as flores elas abriram consecutivamente, né, uma atrás da outra. E aí o que acontece quando você compra uma bromélia aqui? Por isso que eu acho que é importante eu comentar sobre essa bromélia nesse vídeo, inclusive. Você compra uma bromélia normalmente florida, não é mesmo? Ou, né, quando a gente vê à venda por aí, normalmente são bromélias floridas. Só que essas bromélias, depois que elas florescem, elas morrem. Isso é parte do ciclo dela. Então elas vão levar aí alguns anos para florescer de novo. Esse gênero aqui eu não sei, essa bromélia em específico, né, essa vrísia, eu não sei quanto tempo ela vai demorar para florescer. Eu cultivo ela em torno de uns 8 meses, por aí. E as outras bromélias que eu tenho levaram 3 anos para florescer. Depois eu vou mostrá-las para vocês. Então, o que eu quero concluir com isso, né? Quando você for comprar uma bromélia, compre uma que não esteja florescendo ainda, porque depois que ela floresce, ela vai então começar a definhar. Vocês viram que a haste começou a secar, aqui também começa a secar algumas folhas, ó, tá vendo aqui embaixo? Mas ela vai soltar brotos em algum momento. Então a gente fica olhando, a gente fica olhando aqui na lateral à procura dos brotos. Esses brotos aí, como eu mencionei, vão levar alguns anos para crescer e florescer. Então, para eu ter uma planta desse porte aqui, vai levar pelo menos uns 2 anos. Isso tudo varia assim de acordo com o cultivo, né, pessoal? Minha casa é diferente da sua. E quem cultiva plantas em apartamento, tem as condições muito mais difíceis de cultivo. Então as plantas demoram mais tempo para se desenvolver do que na rua. Então essa é uma estimativa assim, né, de quanto que imagino que vai levar ainda para ter um vegetal desse tamanho depois que surgir a brotação. Aqui temos a minha locásia de um vídeo aí que foi muito assistido, no qual eu falava para ter cuidado com a irrigação no verão, porque às vezes a gente acha que já regou, né, coloca água por cima, mas quando vai ver no substrato ainda está seco, tá? Então nessa época de calor, né, às vezes nem é no verão em alguns estados, né, diferente o clima, mas então na época mais quente tem que ter certeza que regou em abundância, tá? Se tiver furos no vaso, essa água em excesso vai sair e não vai prejudicar a planta. E se você regar pouco, ela vai acabar que toda hora tá seca e daí vai prejudicar o desenvolvimento da planta e muitas vezes até perdendo. Agora que ela está voltando ao crescimento, alocásias elas entram num período de dormência em regiões que têm frio, como a minha.
Mas tá já bem bonitinha, já tem mudas aqui embaixo. Aqui ao lado é uma... Ai, faltou o nome agora? Já vai vir. Caladium, tinhorão, nome popular. E essa aqui é uma folha recém-aberta. E eu plantei recentemente num vaso auto-irrigável. Antes estava no substrato original. Essas são as bromélias que eu estava comentando antes, que elas estão com 3 anos. Essas plantas aqui, elas eram nada, não existiam, né? Eu tinha a planta mãe floresceu, e aí depois deu as mudas, e agora, só depois de 3 anos que elas vão florescer de novo, tá? Então, essa aqui está num estágio mais avançado, olha só como está lindo ali no meio, né? Parece uma flor, assim, já é uma coisa extraordinária esse colorido. E aqui começando a floração. Começa assim. Primeiro, na verdade, assim, é toda a planta nessa cor aqui, ó, nesses tons de verde e variegado na borda, né? Ali no centro também tudo assim. Depois começa a surgir este colorido que fica assim. É a coisa mais linda. Tô agora organizando as coisas para começar os replantes, então eu tenho que colocar tudo aqui na mesa. Vou mostrar para vocês, então, nessa oportunidade, mais algumas outras orquídeas floridas. Tenho essa Phalaenopsis, é uma Phalaenopsis híbrida, muito bonita. Essa aqui já está terminando a floração também, já faz um tempo aí, não sei, acho que uns 2 meses por aí, que está florescendo e já perdeu 2 botões, então agora tem mais 3. Isso aqui são 2 plantas em uma, já foram 3, inclusive, mas uma, depois de alguns anos, morreu, sobraram outras 2, e essa aqui é uma das plantas que eu mais tenho dificuldade de cultivar, porque ela está num nó de pinho inteiro, por isso estou mostrando ela na sequência daquela que eu mostrei para vocês como que é um nó de pinho cortado. Esse aqui é um nó de pinho inteiro, ó. Essa orquídea, inclusive, alguns anos atrás, já fez muito sucesso no perfil russo, que a menina lá mostrou o meu cultivo, e as pessoas se encantaram, chamaram de sorvetinho, alguma coisa assim. Não me lembro mais muito bem. Então, como ela está nesse modo de cultivo, né, ainda no nó de pinho inteiro, é muito difícil regar, né? Muito difícil. Porque, como vocês sabem, a água seca muito rápido em orquídeas que são cultivadas em madeira, né, em troncos de madeira, em toquinhos, né, placas de madeira, isso seca extremamente rápido. E aí também é muito difícil regar, né, é muito difícil manter toda a madeira úmida, então dá uma trabalheira. Bom, aqui agora vamos ver uma outra orquídea, que eu estou muito feliz com esta floração. É a primeira floração, eu comprei essa orquídea ano passado, eu acho, no começo desse ano, por aí, não me lembro bem. E aí aqui em casa... Ui! Ó, não vou cortar isso aí não, para vocês verem como é que funciona mesmo cultivar no apartamento e ainda filmar por cima. Ela cresceu aqui, eu acho que começou com esse pseudobulbo aqui, ó. Acho que foi até aqui que eu comprei. E daí veio este, e agora veio esse, e aí veio a primeira flor. Muitas vezes, quando é a primeira floração, acontece de vir só uma florzinha. Essa aqui também é uma orquídea que precisa de muito sol filtrado, muitas horas de sol filtrado para florescer. Então, vamos ver como serão as próximas florações, se vou conseguir uma mais abundante. Belíssima, é um híbrido complexo, ou seja, tem mais de 2 espécies envolvidas, já é um híbrido complexo, nesse caso que tem mais de 3. E é perfumada de dia e de noite. Se vocês quiserem saber aí o nome das plantas, ou que nem aquela ali, né, que eu falei, mas é meio difícil a escrita, é só colocar nos comentários que eu respondo para vocês todas as dúvidas. Eu vou começar a replantar, então aqui eu tenho terra, alguns vasos, acho que eu preciso de mais, casca de arroz carbonizada. A primeira planta que eu vou replantar é essa begônia, isopor que eu vou quebrar em pedaços pequenos, uma bacia para misturar e eu vou utilizar máscara. Então talvez seja difícil vocês me escutarem, tá? Mas aí peço a compreensão e fica como dica de quem, opa, tem problemas respiratórios,
para usar uma máscara, tá? Para não ficar respirando a poeira, depois ataca aí sinusite, rinite, essas coisas, né? Então fica a dica. Peguei também aqui as pás, uma maior e outra menor, e guardanapos. Aqui vai outra dica. Às vezes a gente compra alguma coisa de teleentrega ou na rua que vem guardanapo. Aí o que eu faço com esses guardanapos? Eu guardo para utilizar depois na jardinagem, ou então em pequenas limpezas de casa. Eu não jogo fora guardanapo limpo. Outra coisa que eu acabei de pegar é humus de minhoca, que é um fertilizante orgânico de liberação lenta. Então, aí, ao longo das semanas, dos meses, ele vai liberando um pouco de nutrientes para as plantas. E esse tipo de adubo aqui, a gente tem a segurança de que não vai queimar as plantas, porque não é uma dose grande de adubo de uma vez, é aos poucos. E outra coisa, pessoal, eu não sei como é que vai funcionar eu filmar para vocês, porque eu vou mexer com terra, tudo, e aí ficar pegando o celular, pode ser que seja um pouco complicado com tanta poeira que gera, né? Mas eu vou fazer o meu melhor. Então aqui a primeira coisa que eu adicionei foi terra, tá? Vocês veem como fica compactado só terra, né? E isso é bem ruim se acontece no vaso. Então nós vamos fazer algumas medidas aqui para que o substrato não compacte. Uma delas é, primeiro, eu vou quebrar todos esses pedação aqui, e depois eu vou misturar outros ingredientes a essa terra, tá? Seria muito legal se a gente pudesse usar terra pura, né? Porém, tem esses problemas, que depois de um tempo, o substrato fica muito compactado, a água não entra direito, não tem como a planta fazer direito. Eu tô pensando e fazendo aqui ao mesmo tempo e filmando, né? 3 atividades juntas. Então tá um pouco complicado. Mas aí o que que acontece? As raízes elas começam a ficar sufocadas, né? E a planta começa a morrer. Então a gente sempre mistura aí para ter um sucesso, conseguir cultivar realmente, né, aquela planta. Muitas vezes quando a gente compra plantas também não vem misturado. E aí é bom replantar nesses casos. Se a água está descendo muito, está demorando muito para descer dos buracos do fundo do vaso, é um indicativo de que aquele substrato não está bom, aquela terra, né? Aquilo que foi utilizado, né, no vaso não está bom. Acho que aqui está em mais ou menos umas 2 partes, ou 2 partes e meia, 3 partes de terra, e agora eu vou adicionar uma parte de casca de arroz carbonizada. A casca de arroz carbonizada ela é muito boa para o cultivo de todas as plantas, plantas de interior, plantas de orquídeas, se beneficiam muito, tá? Tem um mineral aqui nessa casca de arroz que é bem legal para as plantas. Eu coloco praticamente todas as misturas que eu faço. Misturado, olha como ficou soltinho, bem legal. E agora eu vou adicionar uma mistura, uma medida de humus de minhoca. Vou colocar tudo isso aqui. E outra coisa, não dá para colocar muito humus de minhoca, tá? Apesar de liberar os nutrientes aos poucos, mesmo assim, se você coloca muito, pode dar aí alguma fitotoxicidez, né? Intoxicar a planta de alguma forma, ou então também ele deixa o substrato muito úmido. Então a gente usa com moderação. Como eu cansei de ter aí pelo chão do AP farelo de substrato caindo pelos buracos, eu comecei a fazer e testar como que seria melhor para que isso ocorresse menos, né? E agora vem ali o que eu vou ensinar para vocês sobre o guardanapo, né? Que nós já estamos reutilizando. Eu coloco ali no fundo, assim, ó, direto, tapo todo o fundo ali, ó, e depois eu coloco o isopor por cima. Claro que não vou conseguir fazer com uma mão, né? Mas vocês acho que entenderam, tá? Eu corto em 4, isso aqui é uma folhinha só, e coloco lá no fundo. Não vai bloquear a saída de água, tá? Isso aqui, logo ele começa a se esfarelar. Só que antes disso, dá o tempo da planta se assentar ali no substrato e sair menos farelo pelos buracos do que quando a gente começa a replantar. Isso foi uma coisa que eu pensei, né, em como que eu poderia utilizar esses guardanapos,
reutilizar, no caso, e como que eu poderia reduzir esse problema. Então comecei a fazer assim e para mim funciona muito bem. E eu acho que só para mim, né? Nunca vi isso sendo falado em algum outro lugar. Não sei se mais alguém faz. Acredito que não. Então, mostrando como que eu faço, tá? Ao invés de colocar o isopor e o guardanapo por cima, que ainda assim cai lá embaixo, eu coloco lá no fundo do guardanapo e o isopor acima do guardanapo. Agora é só colocar um pouco aqui do nosso substrato, plantar as mudas, e essas mudas aqui eu tô enraizando, opa, tô enraizando aqui há bastante tempo, olha só, dá uma olhada. Olha só, dá uma olhada, foi bom, né? Que é muita coisa para fazer ao mesmo tempo. Mas vamos que vamos. Olha ali, ó, que coisa linda. Todas essas aqui estão enraizadas. Eu fiz outras mudas já, depois eu posso mostrar para vocês que foi na mesma época, né? Eu fiz várias mudas juntas, algumas enraizaram antes e daí eu já replantei aí faz algumas semanas. E essas aqui estão enraizando agora. Inclusive, agora eu tirei elas ali da água para dar uma olhada e escolher, né, o tamanho dos vasos, que tem que ser proporcional. E olha só o que eu encontrei. Já tem muda saindo aqui de folha, né? Além dos enraizamentos, como eu falei para vocês. Aqui tem outra muda bem maior. E esses aqui são aqui, ó, cortes maiores. Tem esse outro aqui também. E daí eu vou plantar nos vasos maiores. Então aqui eu vou dar só um exemplo, depois eu não vou mostrar para vocês um por um, porque o que tem para ensinar, já vou ensinar agora, tá? Ó, eu botei quase até a borda ali de substrato e vou abrir um buraco aqui no meio. Para quê? Porque aqui tem raízes grandes, para acomodar essas raízes assim, ó. E a gente não vai soterrar as folhas, tá? Elas vão ficar mais para a superfície, por isso que eu coloquei ali o substrato até a borda quase. Depois só completa com mais um pouquinho de terra e aí não vai ficar afundado. Primeira muda está pronta, agora eu vou fazer as outras e mostro para vocês o resultado final. Aqui é só para mostrar para vocês, esse é um cachepô que eu cultivo, essas mudas de begônia, e volta e meia tem umas partezinhas ali, ó, que morrem, tá? Isso é normal, e é por isso que a gente tem que trocar água com frequência, tá? Se você cultiva plantas na água, troque aí o tempo todo, que isso ajuda a oxigenação. Então, olha só, isso aqui se ficasse ali apodrecendo por muito tempo, ia prejudicar as mudas. Por isso a importância aqui de eu mostrar para vocês, para que troquem água com regularidade, além de outros motivos que todos nós já sabemos, né? Vou plantar aqui a última begônia, que é aquele primeiro pedaço que eu mostrei para vocês. Tá um calorão aqui. Eu tava com as janelas abertas, mas aí entrou uma brisa tão gostosa aqui, de um vento mais fresco, e eu tive que imediatamente lá fechar, porque senão todas esses farelos aqui que a gente está fazendo, assim, no plantio, iam acabar no chão. E eu não quero isso, né? Mais coisa para limpar. Tô no calor mesmo, então. Só comentando como que é o dia a dia no cultivo de plantas dentro de casa. Terminei o plantio, eu achei que ia precisar de mais um vasinho, esse vasinho pequeno aqui, mas acabei que fiz em 4 vasos as mudas. Isso porque eu não tinha outro vaso pequeno, então como eu comentei com vocês antes, o vaso tem que ser proporcional ao tamanho da muda. Daí o tamanho de vaso que eu tenho depois daquele lá é só esse tamanho aqui. Então aqui eu botei 2 mudas, aqui são 2 folhas de 2 mudas, vai dar 2 canas, né, dois tronquinhos nesse vaso aqui. E esse aqui que ficou uma folha só, então num vaso bem pequeno e já com uma muda aqui. Os outros, que são plantas com várias folhas aqui, eu deixei nos vasos maiores. Essa aqui é nova, inclusive. Essa aqui é uma folha que surgiu no cultivo na água, tá? Essa outra aqui também. Agora, na primavera, vai se desenvolver super bem, super rápido. Próximo passo, então, depois de fazer o plantio, regar estas plantas. Então, aqui só para mostrar, ó, a água escorre igual, tá? O guardanapo não bloqueia a saída de água. Se você quiser saber como recuperar a sua begônia que seja de cana, né, que tenha o tronquinho aquele no meio, como essa, ou begônia maculata, eu tenho um tutorial completo de begônia maculata que pode ser utilizado para qualquer tipo dessas plantas. Eu vou linkar nos comentários aqui abaixo.
E se você já está gostando desse tipo de vídeo, onde eu mostro, né, eu fazendo as coisas e né, alguns insights aí botânicos, né, de conhecimento, não esqueça de se inscrever no canal e dar a curtida. Se você dá a curtida, eu fico sabendo que esse conteúdo é o tipo de conteúdo que você quer ver mais por aqui e vou fazer mais esse tipo de conteúdo. Ah, voltando ainda à begônia, eu falei para vocês que eu ia mostrar as que eu já tinha replantado há mais tempo. São 3 mudas, peguei 2 aqui porque uma está no mesmo porte. Então, como vocês podem ver, aqui ainda já tem uma folhinha nova saindo, coisa mais linda, olha só. E essa outra aqui, que era de uma folha só, também já tem uma folha saindo aí no cultivo, no substrato, tá? Antes disso, elas estavam junto naquele cachepô cultivando, que eu estava cultivando em água. Aqui é para mostrar para vocês a planta mãe, tá? É essa aqui, essa begônia é maravilhosa, olha como ela está linda. Eu fiz as mudas dela porque ela cresceu tanto, e como vocês veem aqui é próximo ao teto, né? E o que estava acontecendo? Esses galhos não, esses troncos para cá, né? Aqui, ó, os troncos que eu estava comentando antes com vocês. Começou a fazer peso só para um lado, que é um problema muito comum que eu tenho aqui. Então, esse vaso aqui estava quase virando e caindo para baixo. Aí eu cortei os galhos, né, para tirar o peso de cá e coloquei um contrapeso dentro desse vaso. Cultivo em um vaso auto-irrigável esta begônia. E agora eu vou mostrar outra begônia que eu revitalizei ela e ensinei para vocês no outro vídeo que está linkado aí na descrição deste vídeo. Olha se ela não está, ai, assim, maravilhosa, né? Que encanto, que alegria. Essa begônia aqui, no verão passado, ela estava completamente ressecada, com todas as folhas. E aí eu peguei e fiz aí o procedimento para que, né, poucos meses depois, eu tivesse ela como nova. E também a minha intenção não era só, né, trocar todas aquelas folhas que estavam ressecadas nas pontas, mas também deixar ela mais cheinha. Tá vendo como ela tá bem mais, com bastante mais volume aqui, ó? Bem mais volume? Então, se você quer aprender sobre isso, é no link que eu lhe falei do outro vídeo, ou então procura no canal, também tem playlists bem legais que falam sobre cultivo de várias plantas e uma playlist que é com o cultivo de plantas de interior, como a begônia maculata. Cultivo também em um vaso alto irrigável essa aqui. Uma planta que eu quis tanto, mas tanto, gente, eu fiquei tanto tempo esperando para comprar essa planta, e agora ela não me traz, assim, alegria nenhuma, né? Eu já estou cultivando ela em torno aí de 1 ano, e, enfim, aí eu vou tentar dar mais uma chance antes de deixar de cultivar no apartamento, né? A gente tem que botar a energia, os esforços onde traz alegria. Felizmente, essa aqui, apesar de eu querer tanto ela, não tá mais me trazendo isso. Esse aqui é um filodendron, tá? Mesmo aqui lá também é um filodendron, tem vários filodendros aqui em casa, que eu gosto muito de todos os outros. Mas por que que esse aqui não tá mais me trazendo alegria, só trabalho? Porque ele é uma planta muito desengonçada, esse aqui se chama Philodendron Birkin. Então, olha só, olha o espaço que ele ocupa, sabe? Então eu tenho que, assim, tem muito pouco opção de lugar para colocar uma planta tão espalhada quanto essa, e além disso eu perco espaço para ter outras plantas, tá? Ele tem essas folhas assim, ó, por isso que eu acho ele belíssimo, muito assim, extraordinário essa folhagem, olha só. Deixa eu ver, não consegui focar, vamos ver se agora vai. Olha só, isso é uma coisa estonteante, não é mesmo? Quando chegou aqui no apartamento, olha só, começou a crescer só folhinha pequena. Essa aqui foi a primeira, aí não apresentou variegação. Deixa eu virar aqui para o sol, para vocês enxergarem melhor. E as próximas começaram a ter variegação, porém, ó, variegação aqui, aqui, essa aqui ficou belíssima. E essa aqui também, olha, maravilhosa. Porém, olha o tamanho da folha, com o tamanho desta folha aqui, por exemplo. Não tá legal, né? Alguma coisa tem. Mas essas folhas aqui de cá, elas começaram a meio que se ajeitar, porque se vocês repararem, olha só, elas estão todas mais ou menos voltadas para um plano só, então não me ocuparia tanto espaço.
E a outra coisa que eu fiz foi colocar esse tutor, que eu acho muito lindo também, para tentar ajeitar ela. Isso foi lá, ainda quando comprei ela, né? Ó, que eu coloquei por aqui, ó, só prendi ele, porque senão, olha o tipo de crescimento que ela tem. Fica meio que despencando, sabe? Não sei se você, acho que vão conseguir ver sim. Ó, começa aqui e vai para lá, assim, é meio desengonçada, sabe? Esse vegetal, né? Então eu coloquei o tutor para que firmasse no substrato. Agora, então, o que que eu vou fazer, né? Eu vou... Ai, não fiquem tristes. Mas eu vou aqui, ó, tirar toda essa parte de cima, fazer um corte aqui no vegetal e vou cultivar só essa parte de cima. A de baixo não, tá? Aí, mais uma coisa que eu quero falar para vocês sobre essa planta. Como eu estava comentando antes, o vaso lá da begônia era proporcional ao tamanho da planta. Do filodendron também tem que ser, só que o meu menor vaso é este aqui, ó. E é um vaso feio, né? Um vaso de plástico comum. Ele tem a sua utilidade, né? Também não vamos falar assim. Mas enfim, aí o que que eu vou fazer? Eu vou plantar nesse vaso aqui e vou colocar nesse cachepô aqui, ó. E aí vai ficar bonito, né? Pra ter dentro de casa. Então vamos fazer isso. Fiz o primeiro corte. Então, olha só, eu olhei a etiqueta e faz menos tempo que eu imaginei. Faz 7 meses que eu tenho essa planta e em 7 meses cresceu aqui essa quantidade. Aqui, 2, 4, 6, 7, 2, 4, 6, 6 folhinhas. Não, 7 tem uma ali, ó. Não é? Tem que olhar sem a lente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não, são 6 mesmo, que tem uma bainha aqui que me confundiu. 6 folhas em 7 meses. E aqui é a parte que sobrou, o corte. Olha como é que ficou. Acabei de remover as 2 folhas mais basais para o plantio. E aí ficou mais pedaço aqui do talo, tá? Pra gente plantar. Esse aqui dava para deixar até secar um pouco, mas não tem esse tempo, né? Eu vou fazer isso logo, porque já tá sendo bastante trabalhoso aqui. Tem muita coisa para fazer e filmar ainda fica mais do que o dobro do tempo, né? Fazendo. O que que eu vou fazer então como estratégia? Eu vou replantar, mas essa aqui eu não vou regar, tá? E essa outra parte eu vou botar num vaso menor também, agora que a planta ficou muito menor. Ai, sujei igual o chão. Acabou de cair aqui umas casquinhas. Tirar o que eu enxergo. Olha só, esse substrato que eu plantei era um substrato pronto para... não lembro o que era, tipo, pronto para plantas tipo essa, né? Plantas de interior. E ainda assim eu adicionei mais perlita, que são essas bolinhas aqui, ó, brancas. E mesmo assim, eu ainda tô... Ó, eu acho que eu adicionei também um pouquinho de casca de pinos, ou se tinha no substrato, não me lembro. Mas eu tô achando que eu preciso deixar esse substrato aqui mais pedaçudo ainda, tá? Então, eu vou adicionar casca de pinos e carvão vegetal nesse mesmo mix aqui, porque essa planta ela não está doente, então não tem necessidade de eu fazer algum tratamento, né? Não utilizar esse substrato. Vamos lá. Ai, socorro, tô com a mão toda empoeirada, mas vamos lá. Se você está gostando desse vídeo, já sabe, né? Deixa o seu like para que eu saiba e vale a pena ficar gravando esse tipo de conteúdo. Misturei então aqui casca de pinos da média, tá? Eu tenho da pequena também, mas achei que era melhor misturar da média com pedaços de carvão. Fazer um buraco aqui no meio e vou adicionar. E viu como é que ficou bem mais pedaçudo esse substrato que o resto dele, preparei separado. Eu acho que vai ficar bem legal agora. Quase pronto e eu me esqueci de adicionar adubo no mix. Então, eu estou corrigindo isso e colocando agora. O meu humus de minhoca acabou, aquela era a minha última porção, então agora eu vou usar bocashi, que eu ainda tenho. E aí eu coloquei por cima e vou dar uma espalhadinha assim, ó, que nem vocês estão vendo. O melhor que eu puder aqui.
Se bem que a planta também, ela não tem nem... Eu posso misturar ela toda, ela não tem nem raízes. Ó, só tá por cima, acho que eu vou fazer melhor. Então, ó, vou misturar aqui por cima tudo e depois eu coloco ali de volta. Cuidar que tá saindo todas as cascas de pino, estão ficando pra cima, tá vendo? Vou ajeitar isso melhor aqui com as duas mãos, já volto. Não deu pra consertar não, então passei de volta aqui para esse pote onde eu estou fazendo o mix e depois eu ponho de volta lá. Então ficou assim e eu vou regar só daqui uns 2 dias. E depois eu vou mostrar para vocês o que eu fiz com as outras 2 folhas desta muda que eu tirei, tá? Quem ficar aqui verá. Essa parte aqui tá pronta também. Aqui foi o corte, então as raízes permaneceram intactas. Essa parte eu posso regar se eu quiser, tá? E olha só ainda como que fica desengonçado. Eu vou colocar mais um palito aqui para ver se ela firma melhor, porque só que o substrato não firmou. Olha, coloquei um arame e... Um arame não, um tutor, né, de metal e um arame para firmar. É isso, tá pronto aqui o que eu queria fazer com essa planta. Olha como se espalha, né, as coisas que a gente usa. Mas aí, aqui eu tiro o grosso, esse aqui é daquele lá, e depois é fácil de tirar a poeira. Mas eu ainda não terminei os replantes, eu vou fazer mais alguns aqui e vou mostrando para vocês aí, à medida que possível. Eu achei o que plantar nesse vaso e é o resultado de um experimento que eu fiz. Lembra a begônia? Sim, vamos falar mais um pouco dela. Nesse processo que eu fiz aí de cortar mudas da planta mãe, da planta matriz, que eu mostrei para vocês, algumas folhas eu tirei, né? Eu removi, como essa aqui. E ela não ficou com um pedaço de caule. E daí eu testei para ver se enraizaria na água. E olha ali, enraizou. Essa não é a única folha que enraizou sem ter caule, tá? Desse experimento que eu fiz. Bem legal, né? Agora vamos ver se vai desenvolver uma nova planta quando eu cultivar no substrato. Agora, o que fazer com este substrato aqui da planta que estava aqui e sobrou tudo isso, né? Não é legal colocar esse substrato direto em outra planta, porque aqui pode conter pragas e doenças. Então, eu faço sempre a solarização, que é colocar este substrato em sacos ou potes. Aqui, como o meu espaço é pequeno, eu coloco nesses potes, tampo, que sejam transparentes, e coloco na frente do sol. Isso, como eu tenho, né, moro em apartamento, então tenho poucas horas de sol por dia, eu faço isso por uns 4, 5, 6 meses. E daí esse calor ali vai eliminar vários desses problemas que podem surgir por utilizar o substrato que estava em outra planta. Então fica essa dica também. Agora eu vou plantar orquídeas do grupo Catazetini. Eu até semana passada tinha separado 4 para plantar, agora eu dei mais uma olhada e tem mais uma que saiu da dormência, mas eu vou fazer um tratamento um pouco diferente. Esse aqui, porque está muito pequeno o pseudobulbo. Quem quiser saber mais sobre replantes de Catazetini, sobre como dividir, etc., tem vários conteúdos no canal já sobre isso. Alguns eu vou plantar em vasos semi-hidroponia e outros em vasos normais. Esses vasos pretos aqui com furos embaixo. Vou usar casca de pinos da Fina e esfagno e casca de arroz. A gente não usa musgo seco nas orquídeas, tá? A gente sempre deixa ele de molho na água para ele hidratar. Só para mostrar para vocês os 2 tamanhos que eu mais utilizo de casca de pinos, tá? Essa aqui é a pequena e essa aqui é a média. Então, aqui focando os 2 para poder comparar. Sempre quando possível, eu compro com
carvão. Mas quando o fornecedor não tem, aí eu compro 100, como esse aqui veio 100. E não adiciono separado, tá? Não compro carvão de churrasco nem nada e quebro para botar. Uso assim mesmo. Agora aqui o esfagno, né, hidratado, para mostrar para vocês a diferença. Aí eu pego ele assim e torço para misturar aqui, e agora ainda picoto ele bem picadinho. Essa água aqui, ó, ela tá cheia de fiapos aqui de musgo, então eu não coloco fora, tá? Eu rego depois os vasos, que aí desce esse restinho aí de musgo, né, nas minhas plantas, em vez de ir pro ralo, entupir. É assim que ficam os meus replantes de catazetine. Então, aqui num vaso comum, com furos embaixo, a brotação está ali, aqui tem adubação, e aqui em sistema de semi-hidroponia, também o mesmo esquema ali, mas aqui tem 2 furos, e como eu uso potes transparentes, que eu transformo em vasos, dá para ver quanto úmido está por dentro do vaso. E agora um exemplo aqui de plantio que faz mais tempo, é este aqui, ó, que eu também plantei aqui num vaso comum, e tinha uma brotação aqui, ó. Mas o que que aconteceu, que é por isso que eu tô querendo compartilhar com vocês para orientar sobre isso. Olha só, caiu água quando eu fui borrifar ou regar dentro da brotação nova. E essa água aí fez com que eu perdesse o broto. E daí agora está surgindo uma nova brotação aqui. Hoje eu vou adubar com cálcio. Eu já tenho aqui a porção fracionada e quero dar essa dica para vocês, tá? Utilizem, assim, se um adubo é a diluição a cada 5, 10 ml, utilizem seringas, tá? Que vai ajudar muito. Não façam adubação a olho, porque excesso de nutrientes, assim, de forma rápida, que esses adubos, eles já liberam na hora, ali, na hora, assim, em termos de dizer, né, mas, tipo, praticamente na hora, para a planta, isso pode dar uma fitotoxicidade, né, aí a planta começa a definhar, até mesmo morrer, porque foi um excesso de nutrientes. Então, siga as instruções da adubação da embalagem. E eu sigo assim, ó, fielmente, e vou mostrar para vocês as técnicas que eu faço. Uma delas é, então, com a seringa para medir até 10 ml. A medida desse meu adubo é para 10 e é para 5 litros. Eu tenho um galão de 5 litros aqui, mas onde que é 5 litros de água? É o galão inteiro? Não. Então, eu medi, sim, meço tudo, eu faço direitinho as minhas diluições e aconselho todo mundo a fazer. 5 litros é essa marcação aqui que eu fiz. Então, eu vou colocar a quantidade da seringa e depois essa quantidade de água. Plantas em vasos auto-irrigáveis, eu vou regar pelo sistema auto-irrigável. Então, coloco aqui no caninho e completo todo o reservatório. Vamos ver se eu consigo fazer e mostrar ao mesmo tempo. Ó. Essa begônia aqui, ela tá indo meio mal. Algumas begônias são super difíceis de cultivar em apartamento, como essa aqui, por exemplo. Mas vamos ver, né? Vamos ver se conseguimos salvar. E essa outra aqui, eu fiz um tutorial aí, há pouco tempo, mostrando para vocês como recuperar uma peperômia. Olha como está belíssima agora, ela já cresceu bastante, tá? Eu vou ver se eu deixo aqui embaixo na descrição do vídeo o link para esse vídeo de como recuperar uma peperômia scandens. Olha só, olha o tamanho que tá. Quem vê aquele vídeo lá, acho que não vai acreditar que a planta está assim agora, esbelta, crescendo super bem. Nem uma mudinha que eu coloquei aqui deu problema, olha só, continua cheio o vaso, cheio, cheio, cheio. Coisa mais magnífica. Então, vou deixar o link lá porque dá para recuperar, ó. Folhas rígidas, bem bonitas, olha só essa variegação que linda. Agora eu vou fazer nessa, tá até difícil achar aqui o caninho, né? Antes eu já tirei a tampa dele, ó, tá bem aqui.
vou continuar fazendo. Então, como eu tava dizendo, o cálcio, eu não sei se eu disse na verdade, ou se acabei não dizendo, porque às vezes eu gravo as coisas. E aí, o que aconteceu a última vez agora? Eu fui gravar e o microfone não estava funcionando. Aí eu fui olhar e acabou a bateria do microfone. Então vou falar de novo, porque eu já não sei se ficou gravado ou não. Eu vou adubar com cálcio todas as minhas plantas, tá? E orquídeas e não orquídeas. Hoje é uma adubação bem... Hoje não, eu levo 2 dias aí para adubar todas as plantas. Agora que eu resolvi mostrar para vocês como funciona aqui o meu dia a dia, provavelmente eu vou levar 3 ou 4 dias para conseguir finalizar tudo. Então eu vou mostrar mais aqui como que eu faço em uma ou outra e vocês já vão saber como fazer aí na casa de vocês. Essa é uma jiboia que eu cultivo na água, também vou adubar ela. E olha só essas partes aqui, ó, que apodreceram, a gente vai cortando elas com a tesoura, tá? Lava bem as raízes, tudo, depois faz a adubação. Adubação em plantas de água tem que ser muito diluída, tá? E trocada logo. Eu troco, tipo assim, um dia depois eu já troco a água da adubação por água normal. Olha este dendróbium, que lindo! Se chama dendróbium aphyllum. Aphyllum significa que ele não tem folhas. E essa orquídea aqui, eu conquistei uma premiação recentemente com ela. E agora terminou a floração, que era nesses pseudobulbos aqui sem folhas. E já está produzindo, ó, esse tanto de mudas. E um monte de cakes também. Quanto maior a planta, mais cakes ela produz. Olha que lindo! Já adubei e agora eu vou colocar de volta no lugar. Aquelas lá também já adubei, ó, o filodendron e as jiboias. Aqui são vasos autorregáveis, então eu adubo pelo sistema autorregável. Essa Phalaenopsis variegata eu cultivo como coquedama. Então, para regar, eu coloco assim um recipiente mais côncavo e deixo aqui com um pouco de adubo de molho por 1 hora, mais ou menos. Que é o tempo de absorver, né? Se absorve toda a água ali, todo o musgo aqui do coquedama se absorver antes, aí eu posso tirar antes. Mas é mais ou menos isso de tempo que leva aqui. Acho que eu tô vendo uma raiz. Ó, olha a raiz ali, que linda! Amei a novidade. Tirei essa orquídea sapatinho para adubar, é uma mega toceira que eu tenho, acho que desde 2016. E olha só o que aconteceu aqui. Tô mostrando porque isso é muito comum acontecer com sapatinho, então possivelmente alguma pessoa aí que assista, no mínimo alguma, né, já tenha passado por essa situação, tá? Isso aqui a gente tem que cortar essas folhas. As orquídeas sapatinho, elas pegam muito fácil um fungo chamado ferrugem, dependendo da região que você mora. Então é isso, não tem muito... E não deixar muito úmido o substrato, tá? Daí vai... Isso aqui não precisa de mais nada, assim, só cortando essas partes e mudando o jeito de cultivo já vai provavelmente resolver o problema. Será que ainda tem guerreiros e guerreiras aqui assistindo até o fim deste vídeo? Coloca nos comentários bromélia para eu conseguir identificar vocês. Fica o nosso código aí e o meu agradecimento às guerreiras e guerreiros que chegaram até o fim. E para finalizar, esta é uma bromélia que eu comprei recentemente. E olha só, exatamente como eu expliquei, que é melhor escolher bromélia, né? Dependendo do que você quer. Eu aqui prefiro os vegetais do que a floração. Belíssima, né? Um ótimo dia para você, um beijo e até a próxima!